Ok, meus amigos, vamos voltar aqui. Olha bem, falávamos da investigação criminal e eu encerrava o bloco anterior reiterando que o inquérito policial é a principal modalidade de investigação criminal e, evidentemente, como nós dizemos que é a principal, significa dizer que, por óbvio, existem outros modelos de investigação criminal e a gente trazia exatamente essa conclusão ao encerrarmos o bloco anterior. Então, volte comigo aqui para a tela. A látere aqui do inquérito policial, o que é que a gente poderia acrescentar? Veja, nós podemos acrescentar, por exemplo, o IPM, o Inquérito Policial Militar. O inquérito policial militar é mais uma modalidade de investigação criminal que não se confunde com o inquérito policial propriamente dito. Quando a gente fala no IPM, no inquérito policial militar, nós estamos falando em uma modalidade de investigação que é própria para a análise dos crimes militares. Então, o IPM, ele não é, por exemplo, presidido pelo delegado de polícia. A gente sabe que não existe a figura do delegado de polícia no militarismo, né? Delegado de Polícia Civil ou delegado de Polícia Federal. São os delegados de polícia que nós temos. Não existe o cargo de delegado em outras estruturas policiais, né? Como na Polícia Militar, como na Polícia Rodoviária, não existe, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o inquérito policial propriamente dito, que é presidido pelo delegado, isso não vai se aplicar, por exemplo, ao IPM, que é presidido por um militar. Então, o IPM, ele não é idêntico ao inquérito policial, é um outro instrumento de investigação, regido pelo CPPM, o Código de Processo Penal Militar. Claro que muita coisa do inquérito policial regido pelo CPP, sobre o qual a gente vai falar, claro que muita coisa se aplica lá ao IPM, mas nem tudo. Eu já trouxe uma primeira grande diferença, que é exatamente quem preside o instrumento de investigação, quem preside, ou melhor, quem preside a própria investigação, né? O inquérito é um instrumento, mas a investigação é que se materializa por intermédio desse instrumento. Então, quem preside o inquérito policial, delegado de polícia, ou delegado de polícia civil nos estados, ou delegado de polícia federal. Quem preside o IPM, um militar, por exemplo. E qual o objeto? É outra diferença. Qual o objeto do inquérito policial militar? Os crimes militares, que serão julgados pela justiça militar. Já quando a gente fala no inquérito policial propriamente dito, nós estamos falando de outros tipos de crime. Podemos ter crimes, são crimes comuns, né, crimes propriamente dito, e crimes que serão julgados pela Justiça Estadual, pela Justiça Federal ou até mesmo pela Justiça Eleitoral. Seria o mesmo inquérito policial, não é um novo inquérito policial para os crimes eleitorais, tá? Bom, voltando aqui comigo, meus amigos. Outro instrumento de investigação que nós devemos trazer aqui é exatamente o inquérito parlamentar. Inquérito parlamentar é a investigação conduzida pela CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Perceba, não confunda a CPI com inquérito parlamentar. CPI é o órgão que investiga, é o investigador, é aquele órgão que é a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Pode ser uma comissão da Câmara dos Deputados, pode ser uma comissão do Senado Federal, ou pode ser uma CPMI, uma comissão parlamentar mista, com deputados e senadores, portanto. Mas o órgão que investiga, então, é a comissão, é a CPI. Já o inquérito parlamentar é o instrumento da investigação. Mutatis mutandis seria a mesma coisa de dizer que a CPI está para a figura do delegado de polícia, assim como o inquérito parlamentar está para o inquérito policial. Quer dizer, o inquérito policial ele é presidido pelo delegado de polícia, lá o inquérito parlamentar ele é conduzido, ele é presidido, portanto, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, e dentro da comissão haverá alguém, membro da comissão, que vai apresentar a comissão presidindo, né? Aí vai ter o presidente, vai ter o relator, alguns vão ocupar alguns cargos ali nessa comissão, mas o órgão de investigação é o órgão colegiado, é a comissão, tá? Bom, e nós sabemos que, assim como acontece com o inquérito policial, a CPI, né, o inquérito parlamentar ali, que é conduzido pela CPI, ele também objetiva a investigação criminal. E também estamos falando de crimes propriamente ditos, né? Então,
É muito comum que a gente tenha, quando da ocorrência das CPIs, qual é a conclusão, né? Se eles concluem ali pela existência de crime, o que é que faz então a CPI? A CPI encaminha ao Ministério Público, que é quem é o titular da ação penal de iniciativa pública. Veja que a CPI não tem poderes sancionatórios. Os poderes da CPI são meramente investigatórios. O que pode acontecer, evidentemente, é que, a partir da CPI, e a partir, portanto, da investigação, cujo objeto é a investigação criminal, mas pode acontecer de termos ali alguma conduta, por exemplo, praticada por um parlamentar, que além de constituir crime, que constitua também uma infração disciplinar, né, que constitua, por exemplo, ali uma quebra de decoro. Então aí agora a CPI vai poder sancionar o parlamentar pela quebra de decoro? Também não, mas a CPI ela vai poder encaminhar para um outro órgão da própria estrutura da Casa Legislativa, seja da Câmara ou seja do Senado, como por exemplo o Conselho de Ética, né, para que se aprecie ali se é caso talvez até de perda do mandato eletivo. Mas veja que a CPI em si, ela não aplica sanção, nem a sanção disciplinar. Ela faz investigação criminal, o objetivo não é, eu repito, o objetivo não é fazer investigação disciplinar. O que eu disse é que a partir da investigação criminal pode-se descobrir que tem parlamentares envolvidos e que nesses parlamentares envolvidos, além da prática do crime, houve ali quebra de decoro ou violação de algum outro dever disciplinar dos parlamentares e encaminhar para a instância disciplinar respectiva. Mas isso será descoberto no decorrer das investigações. O objeto da investigação não pode ser esse. Se o objeto da investigação é apenas questões disciplinares, não seria com a CPI, seria com o próprio Conselho de Ética. Tá? O objeto da CPI é a investigação de crimes. E a conclusão da CPI é encaminhada para o Ministério Público, que é quem é o titular da ação penal de iniciativa pública. Lembra que para que tenha CPI não precisa haver indícios de participação de parlamentares, não. Muito pelo contrário, a CPI ela tem os poderes de investigação relacionados à prática de crimes e não há necessidade de que existam indícios de envolvimento de parlamentares, não. Tá? E se houver também não é um óbice para a CPI. Tá? Bom, que mais? Aí é importante lembrar que quando a Constituição trata da CPI, a Constituição utiliza uma expressão bastante polêmica, bastante peculiar, porque a Constituição se refere à CPI tendo os poderes de investigação próprios da autoridade judiciária. Isso é complicado, porque a autoridade judiciária não tem poder de investigação em regra. Em regra não tem. Né? Em regra não tem poder de investigação. Agora, o que tem a autoridade judiciária é o seguinte: algumas medidas só podem ser adotadas pela autoridade judiciária. São chamadas de medidas acobertadas pela cláusula de reserva jurisdicional. Medidas, eu repito, acobertadas pela chamada cláusula de reserva jurisdicional. Então, medidas que somente podem ser adotadas pela autoridade judiciária. Interceptação telefônica, busca e apreensão domiciliar, prisão preventiva, prisão temporária, quebra de sigilos, de determinados sigilos. Veja, as medidas que estão acobertadas pela cláusula de reserva jurisdicional não podem ser adotadas pela CPI. CPI não pode decretar interceptação telefônica, CPI não pode decretar prisão preventiva, CPI não pode decretar prisão temporária. Por outro lado, a CPI pode decretar prisão em flagrante, que não é privativa de autoridade judiciária. Agora, a gente tem que ter alguns cuidados, porque alguns sigilos a CPI pode quebrar. Então, por exemplo, a CPI ela não pode quebrar o sigilo das comunicações telefônicas. Sigilo das comunicações telefônicas, também chamado de sigilo das conversas telefônicas. Quebrar esse sigilo é decretar interceptação. Porque quebrar esse sigilo significa ter acesso ao teor das conversas. E isso, meus amigos, é interceptação telefônica. Isso a CPI não pode, só a autoridade judiciária. Tá? Então, CPI não pode, eu repito, quebrar sigilo das comunicações, sigilo das conversas telefônicas. Não pode. Por outro lado, a CPI pode quebrar sigilo dos dados telefônicos. Aí pode. E qual a diferença? É que no sigilo dos dados, quando você quebra o sigilo dos dados, você não tem acesso ao teor das conversas. Você tem acesso a dados que também estão acobertados por um sigilo e dados que dizem respeito às conversas telefônicas. Não é o teor das conversas, não é a própria conversa, mas são dados que dizem respeito à conversa.
Então, por exemplo, aquelas informações que vêm na sua conta de telefone. Para quem você ligou, quem ligou para você, quanto tempo você falou, quanto você gastou com aquela ligação. Então, essas informações, elas estão acobertadas por um sigilo constitucional, que não é o sigilo das comunicações telefônicas, é um sigilo de dados, e esse sigilo de dados pode ser quebrado pela CPI. Tá? Bom, avancemos aqui, meus amigos. Que mais? Lembrar que a pessoa ali na CPI pode estar sendo, né, pode estar ali na condição de investigado ou na condição de testemunha. E aconteceu muito na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, questão de CPI é mais ou menos cíclico, né? Tem épocas que tem um monte de CPI, e CPI estão na mídia, e toda a repercussão na imprensa, cada passo dado pela CPI. E tem momentos que não tem investigação nenhuma, não tem CPI nenhuma e tal. E aí o que é que acontece? O que acontece é que muitas vezes aconteceu, historicamente, a gente tem inúmeros precedentes de CPIs que ocorreram no Brasil e que a pessoa, por exemplo, era investigada naqueles fatos, só que ela era convocada pela CPI para depor como testemunha. E é importante a gente lembrar o seguinte: mesmo a testemunha tem o direito de permanecer em silêncio. O direito de permanecer em silêncio, que é um desdobramento de um direito mais amplo, né, que é o direito de não produzir prova contra si mesmo, esse direito é para todo mundo. Esse não é um direito específico para os réus ou para os investigados. É para todo mundo, independentemente do status jurídico que ele esteja ostentando ali naquele momento. Então, mesmo a testemunha tem um direito ao silêncio em relação a algo que possa incriminá-la. Então, mesmo a testemunha que vai depor na CPI ou que vai depor em juízo, se for algo que pode incriminá-la, ele tem um direito ao silêncio. Só que sabemos, a CPI, principalmente quando as sessões eram abertas à imprensa, muitos holofotes, muitos parlamentares, nem todos com formação jurídica. Quer dizer, a pessoa está ali como testemunha. Se a pessoa omitir alguma informação ou mentir em relação a alguma informação, poderia qualquer deputado ou qualquer senador dar voz de prisão ali naquela pessoa. Então, o que é que as pessoas faziam? Recorriam ao Supremo Tribunal Federal, impetrando um habeas corpus preventivo, pedindo para que fosse ouvido na condição de investigado e não na condição de testemunha. Por quê? Para que fosse reconhecido o direito ao silêncio. Sabemos, eu repito, mesmo quem é testemunha, se for em relação a fatos que possam incriminá-lo, teria o direito ao silêncio. Mas para garantir que aquilo fosse respeitado, as pessoas impetravam habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para que lhes fosse reconhecida a condição de investigado e não a condição de testemunha. Porque com a condição de investigado, então saber-se-ia que deveria haver a obrigatoriedade de respeito ao direito ao silêncio. E assim era. Muitas vezes o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de habeas corpus preventivo, concedendo, portanto, salvo-conduto para que aquela pessoa não pudesse ser presa pelo falso testemunho. Ou seja, para que fosse reconhecido que ela está ali na condição de investigado e não de testemunha. Lembrando que falso testemunho, o crime de falso testemunho não é apenas para quem mente, é também para quem omite. Então, quando eu digo assim, que ele vai ser ouvido como investigado e, portanto, não vai ser preso pelo falso testemunho, é porque quem está na condição de testemunha, quem é testemunha propriamente dito, se omitir a verdade também pode ser preso, né? Falso testemunho não é só mentir, é também omitir, né? O Código Penal trata disso no artigo 342 e o Código Penal utiliza as expressões quem falsear, negar ou calar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Volte comigo aqui para a tela. Que mais que a gente tem? Olha bem. Então, avançando aqui, meus amigos, que a gente tem é o seguinte, né? Avançando aqui, então, o que a gente tem aqui é o seguinte, veja bem, avançando comigo. Tá? O que a gente tem, então, aqui é que, além do inquérito policial, a gente tem, eu coloquei aí na tela o IPM, o inquérito policial militar, temos o inquérito parlamentar, que é a investigação conduzida pela CPI, como nós dissemos. Aí é importante lembrar, olha, importantíssimo, nós temos o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que é o instrumento de investigação do Ministério Público. O Ministério Público pode conduzir uma investigação que é chamada de PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Vamos comentar um pouco sobre isso, vamos aprofundar isso aqui, como a gente tem feito em todos os temas, porque esse é um tema extremamente relevante aqui para nós, meus amigos. Primeiro, o Ministério Público pode investigar? Sim, pode. Lembra que quando eu falo que agentes públicos podem, é poder dever. Só que essa investigação do MP é um pouco peculiar.
Primeiro, isso de que o MP pode investigar, lembra que é poder e dever, isso é entendimento hoje pacificado no Supremo Tribunal Federal. Em doutrina, até hoje, são 3 entendimentos. Existe um primeiro entendimento que diz que não, que MP não tem poderes de investigação, porque a Constituição não atribuiu esses poderes de investigação. Tá? Segunda corrente de entendimento é a corrente intermediária, que diz que o MP poderia investigar e não precisaria estar expresso na Constituição, mas dependeria de lei. Então, se a lei outorgar... Porque a primeira corrente de pensamento diz que nem por lei poderia o MP investigar, só se houvesse alteração constitucional. Tá? A primeira corrente diz que não, a Constituição não deu poderes de investigação e só se a Constituição fosse alterada para dar poderes de investigação ao MP. Era a primeira corrente de pensamento. A segunda, que é intermediária, diz que o MP pode investigar desde que tenha lei nesse sentido. Ou seja, não precisa mudar a Constituição, mas tem que ter pelo menos lei e não teria lei nesse sentido. E a terceira corrente de pensamento, que é a que prevaleceu, que diz que sim, né, que prevaleceu no Supremo, sim, o MP pode investigar e que isso deriva da Constituição. Aí disse o Supremo, a Constituição não previu expressamente o poder de investigação do MP, mas o Supremo Tribunal Federal adotou a chamada teoria dos poderes implícitos. O que é que diz a chamada teoria dos poderes implícitos? É uma teoria inspirada na jurisprudência norte-americana. Lembra que a Constituição norte-americana ela é extremamente sintética. E por isso, como ela diz muito pouco, então a Suprema Corte norte-americana passou, no decorrer dos anos, interpretando a Constituição e trazendo essa ideia de poderes implícitos. Ou seja, trazendo essa ideia no sentido de que a Constituição não disse isso expressamente, mas está implícito no texto constitucional. E a ideia de poderes implícitos é essa, é a ideia de que se a Constituição outorga uma missão a determinado órgão, entidade ou agente, né, a Constituição outorgou uma missão, a Constituição precisaria assegurar os instrumentos para que se cumprisse aquela missão. Tá, e qual é a missão que a Constituição deu ao MP? Lá no artigo 129, inciso de número 1, a missão de ser o titular da ação penal de iniciativa pública. Então, o MP é o titular da ação penal de iniciativa pública. Para isso, meus amigos, já que o MP é o titular da ação penal pública, e a gente viu aqui que para exercer esse direito de ação, para começar ali o processo criminal, lembra que tem que ter a justa causa, eu deixei aqui na tela, tem que ter a justa causa, eu vou riscar aí. Então, o que diz o Supremo foi, a Constituição implicitamente precisa outorgar poderes para que o MP obtenha essa justa causa. E como é que o MP poderia obter essa justa causa? O MP poderia obter essa justa causa por intermédio justamente da investigação. Então, disse o Supremo, pela teoria dos poderes implícitos, se a Constituição outorga ao MP a titularidade da ação penal, então a Constituição também outorga ao MP poder e dever para a investigação criminal. Foi o que entendeu o Supremo Tribunal Federal. E a partir daí, a gente compreende, junto com o Supremo Tribunal Federal, que o MP tem condições, sim, de investigar. Aí veio o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, e uniformizou a terminologia, criando o PIC. Até então, as investigações do MP tinham vários nomes. O nome mais comum era inquérito ministerial, né? Não é inquérito policial, é inquérito ministerial, inquérito do MP. Mas veio aqui o Conselho Nacional do Ministério Público, uniformizou a terminologia para todos os ramos do Ministério Público, Ministério Público Estadual, Federal, Militar, e aí veio então e colocou aqui o nome de PIC. O que é o PIC? É o procedimento investigatório criminal. E o que é esse procedimento investigatório criminal? Nada mais é do que a investigação do próprio MP. Quem preside essa investigação é um membro do MP, um promotor de justiça, um procurador da República, um promotor militar. Então, quem preside é o MP. Veja que vale até para o promotor militar, né? No âmbito militar, que na sede ali de investigação tradicional a gente tem o IPM, o Inquérito Policial Militar, que a gente sabe, eu mencionei aqui, presidido por um militar, mas se for investigação do MP militar,
é PIC, é o procedimento investigatório criminal. Tá? Então o MP tem esses poderes para investigação. Qual é a maior crítica que se faz aqui a essa investigação do MP? Crítica proveniente, sobretudo lá, das carreiras policiais. A maior crítica é que, diferentemente do que acontece com o membro das carreiras policiais, o delegado de polícia, o membro do MP, na prática, ele acaba decidindo o que vai investigar. Porque o MP ele pode muito bem requisitar do delegado a instauração do inquérito. Então o MP, na prática, acaba decidindo o que ele quer investigar e o que ele não quer investigar. O que ele quer investigar, ele pode instaurar o PIC. O que ele não quer investigar, ele pode requisitar do delegado que instaure o inquérito policial. Tá? Bom, então vamos lá, então temos o PIC, e aí a gente precisa lembrar, meus amigos, de uma súmula do STJ, súmula de número 234 do STJ. É uma súmula que fala da participação do membro do MP na fase de investigação e posteriormente na fase de processo. Essa súmula vai nos dizer que o membro do MP que atuou na fase de investigação, ele não está nem suspeito e nem impedido para atuar na fase de processo. Então, mesmo o membro do MP que atuou na fase de investigação, ele pode, por exemplo, oferecer a denúncia, iniciando ali a fase de processo. Lembra que denúncia é a petição inicial da ação penal pública. Então, quando eu digo oferecer denúncia, eu estou dizendo iniciar a fase de processo. Então, veja, pode ser o mesmo promotor. Não precisa ser um promotor que atuou na investigação e agora tem de ser outro para atuar na fase de processo. Não. Pode ser assim? Pode. Mas pode ser o mesmo? Pode também. Vale lembrar que o MP é pautado nas ideias de unidade e indivisibilidade. O artigo 127 da Constituição diz isso. MP regido pelas ideias de unidade, indivisibilidade e independência funcional. Então, mesmo o membro do MP que atuou na fase de investigação, ele está habilitado sim para atuar na fase de processo. Ele não está nem impedido e nem suspeito para tanto. Isso vale tanto para a hipótese em que o membro do MP atuou na investigação presidindo a investigação, ou seja, presidindo o PIC, que é a investigação que ele pode presidir, ou também na hipótese em que o MP atuou na investigação, mas ele atuou perante um inquérito policial. Pode acontecer. O delegado presidindo o inquérito, e aí o delegado ele vai e representa ali ao juiz pedindo uma preventiva. Aí o juiz vai colher ali a manifestação do Ministério Público. Ou seja, é um membro do MP que, obviamente, não pode presidir inquérito policial. O inquérito policial só pode ser presidido pelo delegado, mas é um membro do MP que atuou no inquérito policial. Ele atuou no inquérito policial, meus amigos, e percebam que ele mesmo, que atuou na fase de investigação, poderá atuar na fase de processo. Tá? É a súmula 234 do STJ. E no caso do juiz, o juiz que atuou ali na investigação, ele poderá atuar na fase de processo? Tecerei comentários aqui ainda sobre a figura do juiz das garantias e em que pé está atualmente a figura do juiz das garantias, tá bom? Volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Que mais? Olha só. Então, temos aqui o PIC, como eu dizia, esse procedimento investigatório criminal. E para a gente concluir aqui as modalidades importantes de investigação criminal, meus amigos, quero trazer ainda o inquérito da Polícia Legislativa. Inquérito da Polícia Legislativa, previsto na súmula 397 do Supremo Tribunal Federal, é o inquérito da Câmara dos Deputados, da Polícia da Câmara dos Deputados ou da Polícia do Senado Federal. Veja, na Câmara e no Senado nós temos polícias. São carreiras diferentes das polícias tradicionais. Quer dizer, a polícia da Câmara, o policial da Câmara, ele não é membro da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal. Não, é uma carreira autônoma. Você faz concurso para policial da Câmara dos Deputados ou policial do Senado Federal. São duas carreiras autônomas. E esses policiais, eles trabalham ali na prevenção e repressão dos crimes ocorridos nas dependências das casas legislativas. Não os crimes eventualmente praticados pelos parlamentares. Aí a gente vai ter que discutir se tem foro por prerrogativa de função, e aí a investigação é perante o próprio Supremo. A gente vai ver aqui nesse curso quando é que tem, quando é que não tem foro por prerrogativa de função, né? Mas o fato é que a Polícia da Câmara e a Polícia do Senado não é para os crimes perpetrados eventualmente pelos parlamentares, é para os crimes ocorridos nas dependências das casas legislativas. Imagina que um cidadão ingressa naquela casa ali no afã de agredir um deputado. Esse crime de lesão corporal ocorrido ali nas dependências da Câmara dos Deputados será investigado pela Polícia da Câmara dos Deputados.
Eventual prisão em flagrante pode ser efetuada, evidentemente, isso está também na súmula 397, mas veja que a investigação ali não é um inquérito policial propriamente dito do Código de Processo Penal. É um outro inquérito que é o inquérito da Polícia Legislativa, ou seja, um inquérito da Polícia da Câmara dos Deputados ou inquérito da Polícia do Senado Federal. Na prática, a gente vai aplicar quase tudo do inquérito policial. A diferença estará no tipo de crime, porque é um tipo bem específico de crime, como eu disse, é um crime que é o crime ocorrido nas dependências da Casa Legislativa, e, obviamente, a segunda grande diferença está no órgão de investigação, que no inquérito policial propriamente dito seria um delegado de polícia. Lá no inquérito da Polícia Legislativa será um membro, um agente lá da Polícia da Câmara ou da Polícia do Senado Federal, tá bom? Com isso, eu fecho aqui essas modalidades de investigação e já volto no próximo bloco concentrando esforços naquilo que de mais importante a gente tem sobre as modalidades de investigação, que é o inquérito policial. Então, doravante, a gente vai concentrar esforços no inquérito policial e quando nas outras modalidades de investigação tiver alguma coisa diferente, eu vou chamar sua atenção, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.